Olá, pessoal! Como você perdeu, não consigo. Fala normal, nenhuma coisa. Minha diretora aqui no fundo, vocês não têm Pé nas coxas, vai meter. Olá, pessoal! Tá bom. Para de novo, faz um sério. Mais habilidades são importantes. Só se eu gritei, porque agora eu tô com o microfone. Na verdade, eu tinha microfone. Não sei, estamos testando aí, né? Na verdade, eu tinha microfone no celular, né? Mas daí eu não sei por que eu não sei, ó. Tá. Agora para pra escutar. Luz, câmera, ação. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula, já está chegando no finalzinho da nossa jornada. O tema de hoje é como usar a contação de história em datas comemorativas. Nosso país é marcado por sua diversidade e pluralidade cultural, religiosa e econômica. Só observar o nosso calendário festivo. Isso representa a oportunidade incrível e dinâmica de você trabalhar a contação de história, de trabalhar essas datas comemorativas, utilizando a contação de história na educação infantil principalmente, de uma forma em que eles aprendam sobre essas datas, sobre o significado dessas datas, sobre o valor dessas datas e de uma forma que eles não vão ter em casa, por exemplo, por N razões. Por falta de informações dos pais ou por algum motivo alheio a isso. E na escola eles têm essa oportunidade de saber a história do índio, por exemplo, mas não aquela história lá que todo mundo fala, vamos brincar de índio, não desse jeito. De uma forma didática mesmo, pedagógica, mas trazendo os valores, trazendo informações que eles não tinham um acesso, como ter acesso antes, trazendo a história mesmo desses povos, né? Então, a gente pode trabalhar a questão indígena, dos povos indígenas, a gente pode trabalhar a história afro-brasileira, a gente pode trabalhar culturas de outros países também, a gente pode trabalhar, uma infinidade de datas, tem Dia das Mães e dos Pais, que hoje em dia, nos CMEs, eles estão substituindo por Dia da Família, né, por conta da formação da família ser discutida de uma outra forma agora, né, o que é família? Família é onde você está inserido, um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, vô, avó. Então, a gente tem que respeitar essa diversidade que a gente tem em sala de aula, a gente tem que respeitar a questão religiosa, a gente tem que respeitar a opinião do outro, e nada melhor que você trazer esse tema na sala de aula na educação infantil, onde eles ainda não têm tantos preconceitos quanto um adulto, e eles consigam aprender de uma forma bem mais leve e levar isso para frente. No início do ano, no calendário, tem a volta às aulas, tem o carnaval, que a gente pode trabalhar de uma forma bem legal com as crianças. A gente pode tanto trabalhar a história do carnaval aqui no Brasil, a origem, de onde veio, a parte histórica mesmo, a parte que você precisa aprender, cultural mesmo do nosso país. No Brasil, é muito comum as pessoas terem a mania de valorizar a cultura internacional de outros países. E a nossa cultura, que ela é tão riquíssima e ela é tão mista, e a gente deixa de lado. Então, muita gente fica pensando, o carnaval, por que é o carnaval? É só a folga? É só eu ir pra praia? É só eu descer lá no bloco? Não, minha religião não permite. Não, isso não é coisa decente. Então, tem que ser feito esse debate, essa discussão. Primeiro, a gente tem que se livrar dos nossos preconceitos. Então, por isso que a gente tem que aprender, o papel do professor é esse,
Primeiro você tem informações, você pode concordar ou não, gostar ou não, só que antes de tudo você tem que ter as informações corretas e você tem que respeitar a opinião do outro. Então, o carnaval, o que ele traz para o nosso país, por exemplo, né? Agora, talvez muitos estão aí pensando do outro lado que ele trouxe o coronavírus, né? Ou ele propagou o coronavírus. A gente não quer ir por esse lado. Vamos pensar assim. A questão do coronavírus aí é uma coisa para se discutir em outro tipo de aula, não aqui, que é para ser uma coisa bem leve e tranquila. Mas o que ele traz, além da questão da história, ele traz os pontos positivos, a questão econômica também do nosso país. Tem pontos negativos? Tem, como tudo na vida. Mas ele tem bastante coisa importante. E lá para o nosso aluninho, vamos trazer a parte lúdica, a parte legal. Fora o carnaval, e além do carnaval também, é uma cultura brasileira, é nossa cultura. Então, é importantíssimo a gente tratar disso sim. A gente também pode mostrar as diferentes festas que acontecem no nosso país. Porque o nosso país ele é tão grande, ele é tão riquíssimo, que ele não tem um tipo de festa só de carnaval. No sul é de um jeito, no norte é de outro, no nordeste é de outro. E isso aí todas essas festas, ela traz ali enraizada e misturada culturas afro-indígenas junto com outras culturas. Então, por isso é interessante, sim, trabalhar essa parte essa festividade, essas datas comemorativas, e para isso a gente pode achar um jeitinho de encaixar a contação de história aí. Mas de que jeito? A gente pode trazer histórias, como sempre. A gente pesquisa, que o professor ele tem que ser, antes de tudo, um pesquisador. Ele sempre tem que estar indo em busca da informação. E eu posso procurar histórias que tratem isso. Ou o carnaval especificamente, ou os povos, ou uma festa específica lá no norte, no nordeste, uma congada, um bumba meu boi. Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre isso, sobre a cultura afro-brasileira, lá no Guido. E, gente, é muito linda essa parte dessa arte, as danças, as músicas do Bumba Meu Boi, Maracatu, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre cada pedacinho, cada parte dessa cultura riquíssima nossa. Então, a gente pode trazer uma historinha e fazer uma contação, a gente pode fazer uma contação cantada, a gente pode representar essa contação. Uma representação, o Bumba Meu Boi, ele é uma representação, ele representa a história de um boi que foi morto, e a gente pode trazer, a gente pode preparar, a nossa aula pode ser completa, a gente pode preparar essa aula com os alunos ajudando a produzir os recursos, a gente pode fazer uma festa assim, sei lá, uma festa de reis lá, e passear pelos entornos da escola do CEMEI e mostrando para todo mundo. É muito riquíssimo, é muito bonito, é bonito aos olhos, assim. Eu, particularmente, acho muito lindo. Quem aí sabia que o dia 15 de março era dia da escola? Alguns sim, outros não, outros já esqueceram. Então, é uma data que você pode aproveitar para valorizar esse espaço que é tão importante da educação e que está tão deixada de lado e marginalizada, e nesse momento que a gente não está podendo estar na escola fisicamente com os alunos, mas tudo isso vai passar. Então, o dia 15 de março é uma data bem legal para trabalhar também na escola. A gente pode pensar numa contação também, a gente inventa, como eu falei. Não consigo achar uma história já pronta, um livro pronto, então eu vou inventar uma e eu vou pensar numa história, num enredo, numa narrativa, e a gente pode fazer isso para comemorar lá no ginásio, no pátio da escola, por exemplo. Bem bacana, tema bem bacana. A contação de história, ela permite que a gente trabalhe e a gente leve conhecimento e aprendizagem para esses alunos, dentro de um contexto onde que essas informações, esses conhecimentos, eles cheguem para o aluno de uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, onde esse aluno ele acabe aprendendo
sem nem ao menos perceber que ele está aprendendo, que ele está dentro de um processo de aprendizagem, porque a aprendizagem ela é um processo. Então, ela tem etapas a ser seguidas. E a contação de história, ela permite isso, ela, na minha opinião, ela favorece muito isso, ela ajuda muito isso, de uma forma a não ficar assim, vamos trabalhar o folclore. O que é o folclore? Claro, a gente sempre vai ter que ter o embasamento teórico, né, quando são alunos maiores, mas os pequenininhos, eles vão aprender você fazendo a contação, trazendo, falando, e fale, não ache que eles não aprendam, que eles não assimilem, não, fale, não subestime o aluno pequeno, a criança pequena, fale, o que é o folclore? O que é o folclore brasileiro? Quais são os elementos? Qual é a importância desse folclore? Onde acontece? Ainda é usado, é utilizado, é contado, é visto? E o folclore, é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Vocês podem trabalhar assim, aí vocês vão conseguir encontrar bastante história indígena, bastante livro de contação, bastante formas de você fazer. Aí vai da imaginação de vocês. Vocês podem pegar um livro e fazer a contação, vocês podem pegar um livro e gravar e narrar a contação, que a gente fez lá a história sonorizada, né? Livro sonorizado, é muito legal, que na outra aula foi deixado até um tutorial de como você preparar isso. Você pode deixar eles fazerem, vocês fazem a contação, aí depois que eles aprendem que é a história, aí eles podem, eles mesmos fazer uma representação. E tem, dentro do nosso calendário, tem a Páscoa, que você pode trabalhar o coelho. Quero trabalhar o coelho, mas eu vou explicar o significado e tudo, mas eu quero trabalhar o coelho. Eu quero trabalhar o ovo, o chocolate. Tem histórias para isso. Mas se eu quero desconstruir essa questão do consumismo, tem livros para isso. Eu quero ir para a parte religiosa, no ensino religioso, tem historinhas com livro para isso. Dia dos Professores. Dia das Crianças, Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, Natal, Ano Novo. Aí, cada época a gente está lá no nosso planejamento lá para a gente trabalhar alguma coisa, e é possível você inserir a contação de história em cada data dessa. Trabalhar o Dia do Índio de uma forma diferente. Ao invés de eu pintar a cara do meu aluninho, ao invés de eu colocar uma pena na cabeça dele, ao invés de eu fazer um desenho de uma pena no papel, ao invés de eu só pensar nessa parte da apropriação cultural, que tal ensinar a cultura mesmo indígena? Que tal eu falar um pouquinho sobre cada parte dessa cultura que é riquíssima? Eu posso ir pela parte atual do que as tribos estão passando, estão se acabando, ou se você acha pesado, mas é importante as crianças saberem de tudo. Eles gostam de saber de tudo. Tem formas mais leves de você abordar um assunto assim mais pesado. Eu posso trabalhar a questão das etnias, quantas etnias existem no Brasil. Eu posso pegar e trazer documentários para eles saberem o que é um indígena, um índio mesmo de verdade, né? Que ainda existe, que tem todos os tipos. Tem o índio que já está habituado na nossa cultura, mas ainda tem aquele índio lá no fundo, lá dentro, a mata dentro ainda, que não teve nem contato ainda com o branco. Eu posso trabalhar também o que eles trouxeram de desenvolvimento para a gente, o que eles trouxeram de cultura para a gente, de aprendizagem. As palavras, a cultura, a música, as comidas. Então, eu posso ir por essa abordagem. E para isso, eu posso, mais uma vez,
e usar a minha contação de história para o meu aluno aprender isso. Fica mais fácil. Até se eu for pegar uma turma lá do Fundamental 1 e eu pego e simplesmente pego um texto e dou para eles lerem, falo para eles, façam a leitura do texto tal, eu abro o livro na página tal, responde aí essas 20 questões aí. É legal? A minha vida toda eu tive aula assim, infelizmente. Na parte de história, assim, principalmente, foi bem... Não foi legal. Só peguei professores tradicionais, só, que achavam que o ensino é aquela coisa mesmo bancária. Ele era o detentor do conhecimento, chegava e falava e a gente ouvia e acabou. E assim, dessa forma chata e maçante. Isso o aluno, olha, de qualquer idade não gosta. Então, se você chega lá e você traz um aluno maior e você traz uma curiosidade... Você vai lá e pesquisa e fala, você sabia que na tribo tal é assim, 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 uma coisa assim diferente, tem que pesquisar. Eles vão gostar muito mais, você chegar e fazer essa fala lá na frente, ao invés de ficar escrevendo. Aí você leva um texto, é claro, para poder eles terem onde depois pesquisar e ter um embasamento teórico, mas faz dessa forma, ele vai se interessar, ele vai querer saber. Qual a importância do índio? E aprender a respeitar, e aprender a preservar essa cultura. Então, vamos lá, pessoal. Vamos nessa parte. Vamos usar a contação, vamos usar o lúdico, vamos usar de uma forma mais gostosa. E fica mais fácil para o aluno aprender e para a gente também. Se você tem prazer em estar ensinando dessa forma e eles têm o prazer de estar aprendendo, fica bom para ambos os lados. E quando a gente começa a ir pesquisar, a gente viaja nesse mundo, aí a gente descobre tanta coisa gostosa também. A história que eu vou contar é a da Vitória Régia, aquela planta enorme e redonda da Amazônia que parece uma bandeja verde com uma flor linda no meio. Quem me contou esta história foi um primo meu que morou muitos anos entre os índios. E contam os índios que entre os índios que moravam há muitos e muitos anos lá na floresta, havia uma linda moça chamada Nayá. Nayá era sempre convidada para as festas, porque sabia tocar muitos instrumentos. Ela sabia imitar Juriti. Sabia tocar chocalho de semente. E sabia tocar zamponha, que ganhou de um viajante que já tinha passado por meio mundo. Muitos jovens índios queriam se casar com Nayá. Mas Nayá não quis nenhum deles, sabem por quê? Porque ela se apaixonou pela lua. Bom, agora eu preciso explicar que para aqueles índios que moravam há muitos e muitos anos lá na floresta, a lua era um homem muito forte e poderoso. Por isso Nayá queria se casar com ele. E toda noite, mesmo quando não havia festas, Nayá tocava seus instrumentos. Fazendo uma serenata para o seu amado, o Homem-Lua. Acontece que o Homem-Lua vivia rodeado de estrelas. E as estrelas eram moças lindas, cintilantes. E o Homem-Lua não estava pensando ainda em se casar. Mesmo assim, Nayá toda noite tocava e cantava. Uma noite, ela cansou de cantar e tocar sem ser ouvida e foi para a beira do rio para chorar sem que ninguém visse. Chorar, chorar, e tanto chorou, e chorou tão alto, que o Homem-Lua escutou lá do céu, ficou com pena dela e refletiu sua imagem na superfície do rio. Nayá ficou tão maravilhada ao ver o seu amado ali pertinho na água do rio, que se jogou, achando que ia conseguir abraçá-lo. Mas não conseguiu, porque não era o Homem-Lua que estava na água do rio, era apenas o reflexo dele. Mas Nayá ficou com tanta vergonha de voltar molhada para a taba que ficou na água. E ficou na água. E passou o dia. E chegou a noite.
E novamente o Homem-Lua refletiu sua imagem no rio. Nayá, que já estava ali dentro, ficou quietinha. Ficou bem quietinha, para que ela ficasse no meio do círculo brilhante que a imagem do Homem-Lua desenhava na superfície da água. E ficou parada. E passou o dia, o outro dia, e passou o tempo. Passaram-se semanas, meses, anos. E uma noite, Tupã, o Deus Trovão, olhou lá do céu e viu Nayá no meio do círculo brilhante que a imagem do Homem-Lua refletia na água. Achou aquilo tão bonito que mandou um dos seus filhos para a terra e transformou Nayá numa flor e o reflexo da lua numa planta, inventando o que existe até hoje na floresta amazônica e que se chama a Vitória Régia. Sobre a cultura indígena, eu posso trabalhar as lendas, por exemplo, e a importância que ela tem. Então, posso trabalhar ela em língua portuguesa, em história, lá na educação infantil, em identidade, eu no mundo, eu nós. Eu não lembro mais os eixos assim de cor para falar, eu não lembro. Mas eu posso trabalhar a lenda. Então, eu posso usar ela na contação de história, mas eu posso fazer ela dessa forma, fazendo a leitura da lenda mesmo. E depois pode ser dramatizado, pode ser desenhado, pode ser contado, dançado. E tem lendas assim maravilhosas. Por exemplo, tem a lenda da Vitória Régia, tem a lenda do Guaraná, tem a lenda da mandioca, mani, tem os contos. Ai, adoro os contos. Agora você vai no YouTube e você procura contos indígenas. E ele tem dramatizado, assim, sabe, em forma de animação. Bem legal. Então, tem o Nascimento do Mundo, tem a Dança do Arco-Íris, O Céu Ameaça a Terra, a Lenda do Sol, entre outros. Vão lá e se deleitem. Você sabia que você fala tupi? Eu vou provar. Essa é a história de Cláudio Fragata, o tupi que você fala. Aposto que você fala tupi. E eu provo aqui. Você entende quando dizem jabuticaba, guri e jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca e tatu? Sabem que fruta é essa e falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi sabiá, samambaia e paçoca. Piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já fala tupi e nem percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. E a cultura afro-brasileira? Como a cultura indígena, ela também é riquíssima. Tem tanta coisa para ser trabalhada, tantos livros, tantas histórias. Nossa, de uma forma assim, também gostosa, lúdica, prazerosa. Vocês sabiam que o Brasil
é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo? Então, e que tal a gente aproveitar essa data comemorativa, ou não só lá no Dia da Consciência Negra, mas a gente pode trabalhar ao longo do ano também. Ela permite você trabalhar em vários eixos, vários objetivos, na educação infantil, no fundamental, eu fazer cotação para o meu filho, para ele saber um pouquinho sobre a cultura negra, mas que tal eu abordar de uma forma mais gostosa? Eu fugir daquela coisa assim, o negro escravo. Porque o negro ele não é escravo, ele nunca foi escravo. Ele foi escravizado. E geralmente, pelo menos que eu me recordo, quando eu estudava, há um tempinho, assim, uns aninhos atrás. Foi há 84 anos. Foi há 84 anos. Minha cabeça, quando eu vi um negro, morria de dó. Eu só conseguia ver ele como vítima. Que ele era coitadinho, ele era escravo, era só isso. Na TV, nos filmes, como que o negro era retratado, e em muitos casos ainda é retratado. Quando você via uma atriz negra, o que ela estava fazendo? Era empregada, era pobre, era favelada, era marginalizada. E hoje em dia está se mudando esse estereótipo e tendo muitas conversas e racismo e é bacana isso. E se você aborda isso lá na educação infantil e lá na sala de aula, lá nas primeiras séries, para a criança fica natural. Então, e se você pega e aborda principalmente as partes boas, positivas, o que eles deixaram para a gente de riqueza, de ensinamento, de tecnologia, de evolução, na música, na dança, na literatura, na culinária, é muito mais gostoso, principalmente para o aluno negro, para o aluno preto, para a menina e para o menino preto. Então, eles vão se sentir inseridos no mundo. A questão de você trabalhar a identidade, o quem sou eu no mundo e na sociedade. Tanto para ele que é negro se sentir ali fazendo parte de um todo, quanto para os outros alunos ser natural de que é simplesmente só uma cor de pele diferente e mais nada. A cultura afro para o nosso país, ela trouxe diversos tipos de ensinamentos e deixou, como que eu estou procurando assim uma palavra assim que ela deixou pra gente assim uma riqueza assim pra gente que olha, aí eu não consigo nem assim mensurar aqui em palavras o quanto eu sou apaixonada e o quanto eu respeito e o quanto eu gosto dessa cultura. Por exemplo, na dança, o que tem de origem afro? Claro, com suas misturas, aí vocês vão ter que ir lá pesquisar mais a fundo, se vocês querem saber mesmo mais de onde que veio, a origem, quem trouxe, como que começou, por que que começou. Isso é muito legal. Por que que começou? Mas a gente tem, na dança a gente tem o carimbó, a gente tem a ciranda, a gente tem o samba de roda, o samba de coco, a gente tem o bumba meu boi, a congada. Nossa, mas é uma infinidade, assim, de tipos de dança, assim, é riquíssimo. Cada um com sua história, com sua cultura, com seus traços, com seu jeito, assim, é muito bacana. Na parte da culinária, ele trouxe bastante elementos e coisas, assim, que no dia a dia a gente tá ali e a gente nem se percebe que foram eles que trouxeram, tá inserido ali pra gente normal e a gente nem se atenta a isso. Então, a gente tem o leite de coco, a gente tem o feijão preto, a gente tem o vatapá, o acarajé, a pamonha, a cocada. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Na música a gente tem o samba, o afoxé, o maracatu, a congada, o bumba meu boi, que tudo isso cabe tanto na dança, porque tem o estilo de dança e o estilo de música. E com nossos aluninhos e os nossos alunos, e enfim, a gente pode trabalhar a questão da construção da memória e a construção da identidade, como eu havia dito ainda há pouco. Por exemplo,
A gente pode trazer para eles a história de Zumbi, o que ele representou na luta pela liberdade. A gente pode trazer Luiz Gama, que defendeu o processo da abolição. A gente pode falar sobre Aleijadinho, que deixou a sua marca em Pedra Sabão. A gente pode falar, por exemplo, de Machado de Assis, da literatura infantil, a literatura brasileira, que até hoje em todo mundo é estudado e elogiado e glorificado, e era negro. Então é muito legal, o aluno negro vai olhar ali e vai se sentir tão legal, né? Tão importante. A gente pode trazer a Caroline de Jesus, que ela escrevia muito poesia e retratou a vida nas favelas. A gente pode ir, como eu falei, para os livros infantis. Agora tem muita história, assim, já mais modernas, vamos assim dizer, de um jeito assim gostoso para criança. A gente pode trazer exemplos de desenhos animados. A gente pode trazer heróis agora, né? A gente teve aí o Pantera Negra, um filme inteiro, né? Pelo menos assim, eu acho que foi 99,9% do elenco foi feito com atores negros. Então, pensar a importância disso para as pessoas e para a criança se ver e se enxergar. A gente pode ter essa discussão, não cabe na contação infantil, mas na hora que a gente está fazendo a conversa ali com os nossos alunos, a gente pode começar a inserir uma coisa aqui, outra ali. A questão da mulher negra, o jeito que ela está representada hoje em dia, no telejornal, na novela Quem Gosta, que agora ela não é só mais retratada como a empregada ou fazendo papel de escrava, o homem também, na questão da moda, na questão da estética, da beleza. Então, vamos aproveitar a contação de história, que é riquíssima, bem riquíssima, e vamos trazer isso para a sala de aula. Uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa e de uma forma riquíssima, as partes positivas da cultura afro-brasileira. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. E eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento. Cadê? Cadê você? Estou embaixo de uma girafa. Cadê você? Cadê, meu menininho? Estou em cima de um rinoceronte. Estou do lado de um urso polar.
Cadê meu amorzinho? Estou na frente de um leão. Cadê o meu filhinho? Estou atrás de você. Vem cá para eu te dar um beijinho em você. Então, pessoal, a nossa sexta aula chega ao fim. Eu espero que essas aulas, essa e as outras que a gente já teve até agora, ela tenha sido de grande valia para vocês, que tenha contribuído para os vários tipos de projetos de vocês, tanto para quem está se formando, para quem já se formou, tanto para quem está aqui para aprender um pouco de contação de história para contar para o filho, para o neto, para o sobrinho, para o adulto, para o adolescente. E a gente vem aqui, faz com todo carinho, e pensa e pesquisa, e tenta trazer de uma forma um pouquinho leve também, né? Porque imagina ficar aqui falando por 1 hora e meia sem parar, não ia ficar interessante para vocês. E então, por isso que a gente ainda tenta trazer, né, uma coisinha ou outra, uma imagem ou outra diferente, uma contação, um jeito diferente, para poder ficar um pouquinho mais agradável. Mas tudo é feito com carinho, com respeito, pensando em vocês. E eu espero que esteja agradando, eu espero que a gente possa estar colaborando. E assim, tenho muito que agradecer. Vocês que se inscreveram, minha família por estar me apoiando. E a gente vai seguir, a gente está aí um para apoiar o outro. Eu sei que tem colegas inscritos aqui da faculdade, quando for a vez deles também, a gente está se inscrevendo e participando dos cursos e tudo, e é assim, e tudo em prol da educação. Então, tenham todos uma boa noite e até a próxima aula.